Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós estamos muito felizes com esse trabalho, de poder compartilhar com vocês os estudos dos ensinos dos Espíritos. Estudo esse baseado na ética de Jesus. E no dia de hoje nós teremos um assunto assim interessantíssimo. Você sabe por que você precisa nascer bebezinho no ventre da sua mãe? Você sabe por que a infância é tão necessária na nossa vida? Estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. Então, a gente, quando retorna à Terra, precisamos voltar pelo ventre de uma mulher. E precisamos de uma infância. Já repararam como a infância do ser humano é longa? Você vê que quando o cachorrinho nasce, daí 15 dias, ele já está se virando sozinho, já está andando, ele já sobrevive. Mas nós, seres humanos, gastamos pelo menos 6 anos, quando a gente é muito esperto, para sobreviver sozinhos. Será por que isso, hein, gente? Vamos começar com a nossa irmã Rosália, que vai trazer essa música que nos inspira. Olá a todos. A música que eu escolhi para a gente abrir, para a gente conversar, é Deixai Vir a Mim as Criancinhas, de Júlio César Roriz. Um dia eu sei, o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz, cantar, sorrir, pensar no mundo bom, é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. É uma música que a gente canta muito na evangelização infantil e fala dessa frase, né, que a gente encontra no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 10, dos versículos de 13 a 16, quando Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, em um outro evangelho, deixai vir a mim os pequeninos. A gente pode fazer duas interpretações, né? A pequenez realmente material, né? A infância, que é a interpretação que a gente vai dar hoje, e a infância espiritual também, né? Quando Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, são os desvalidos espiritualmente do mundo, né? E aí, quando a gente fala de criança, da necessidade da infância, é muito interessante, né? Porque é um período realmente, como você muito bem lembrou, né? De que a gente precisa de ajuda, né? Que a gente não sabe realmente fazer e que a gente está conhecendo os espaços, né? E a gente precisa ser bem educado, né? Tem uma tomada, a criança quer enfiar o dedo na tomada porque quer aprender o que está acontecendo ali. E a gente tem que ficar realmente orientando, né? Nas diversas fases. E eu lembro, quando a gente fala de necessidade da infância terrena, eu lembro que a minha mãe, ela tinha uma mediunidade que é uma mediunidade muito peculiar. Ela conversava com bebês, né? A mediunidade dela era também de conversar com bebês. Então, às vezes, ela dividia, às vezes, bem sutilmente, né? Quais eram as conversas. E eram muitas conversas nesse sentido mesmo, né? Da infância, de você
participar daquele processo de diminuição para o seu corpo físico, né? Das angústias, como é que vai ser minha encarnação na Terra, né? E eu acho bem interessante, eu não tenho realmente essa mediunidade, mas eu acho interessante a gente saber, porque realmente a gente não sabe, né? Está no corpo infantil, não tem não. mediunidade para conversar com os bebês, não. Deve-se conversar com o bebê. Eu estou falando da questão do pensamento. A neurolinguística. Que ela só não fala, né? A gente realmente, quando está grávida, é muito bom, né, conversar, até com a gravidez do outro mesmo, né? Mas eu acho que o que a sua mãe tem. O que ela tinha ele. Tem a resposta do bebê. A resposta do bebê. É uma conversa, não era só porque é com o estímulo, a música, né? São estímulos que a mãe está dando para o filho, mas a mediunidade dela era a resposta, né? E é até bom falar disso, né? Porque a criança, ela aprende a conhecer a voz da mãe enquanto ela está no útero. Então, para quando a gente está grávida, vai conversando, quando a criança nasce, eu já não sou mais um ser estranho, né? No corpo material, voz, né? Interessante. Não, e uma coisa interessante que Jesus falou, ele é um grande pedagogo mesmo, deixai. Ele usa esse verbo porque se o adulto não quiser, a criança não vai até Jesus. Olha que apelo que o mestre faz. Deixai que venham as minhas criancinhas, porque é deles o reino dos céus. Então, isso daí, o reino dos céus, quer dizer, são todas as moradas de Deus, depende daquela criança fazer a opção pelo bem. Né? Deixai que venham as minhas criancinhas. Então, eu acho esse apelo tão forte para o pai e a mãe, esses que nos ouvem, ouvirem isso. Se você não quiser, o seu filho não vai até Jesus. E é bom que ele fosse, né? Porque muito Jesus é esse mestre de amor e de sabedoria que você dá raízes e asas, né? Disse aquele grande educador, acho que é Holden o nome dele, que você deve na educação dar raízes e asas. Então, assim, Jesus é uma grande raiz, né? Que você dá para o seu filho. É interessante, né, Leila? Porque a gente pode conhecer Jesus em qualquer idade, né? Mas quando Kardec pergunta para os espíritos qual é a utilidade da infância, né? E os espíritos respondem que nesse momento a criança está mais acessível, mais maleável, né? Mais maleável. É mais fácil você falar de Jesus, você mostrar os conceitos. É claro que isso não vai... eu, por exemplo, não nasci espírita. Então, eu não na infância, eu não tive esse ensinamento. Mas depois eu me apaixonei e fui estudar. Mas se tivesse sido na infância, né, teve uma vez numa mesa mediúnica que um espírito virou e ele estava muito revoltado, né? Então ele falou assim: para vocês é muito fácil, porque para vocês já nasceram espíritas, vocês já têm todo esse conhecimento. Aí eu falei: meu irmão, estamos iguais aqui, nós dois. E isso foi muito bom, né? Estou falando de como é que os espíritos superiores, eles aproveitam essas situações, né, para colocar exatamente como eu era que nem ele, eu não nasci espírita. Então, quando ele jogou isso para mim, ficou muito fácil dizer: não, meu irmão, você não é bem assim. Não é bem eu também passei, nem por isso, estou com raiva de todo mundo. E a necessidade da infância terrena, a lei de Deus é tão sábia, porque você nasce com esquecimento dos seus erros do passado, né? Que a infância você restringe, né? Passa por uma redução, a sua alma passa por uma redução, para isso recebe um corpo espiritual, é esse corpo, esse perispírito, que envolve o espírito, é que participa dessa ligação molécula a molécula com o corpo físico. É esse corpo intermediário, porque a alma não fica aprisionada. Kardec diz lá na encarnação que a alma só toma o corpo no momento do nascimento. Ela está ali gerenciando tudo e o corpo perispiritual dela, que tem uma ligação com ela, que o corpo perispiritual ele tem de matéria mais rarefeita que liga ao espírito, a matéria mais grosseira que liga ao corpo físico. Então esse corpo perispiritual, acho uma coisa fantástica isso, gente, que se liga molécula a molécula ali ao corpo físico, e a alma gerenciando com a ajuda dos mentores espirituais
todo esse novo corpo que ela vai ter, que já está vinculado a ela por um fio tênue, né? Que uns chamam de fio de prata, fio disso, é um fio tênue que liga, que interconecta a alma à criança que vai nascer. Olha que grande oportunidade, meus irmãos, você ter um apagão, né? E começar tudo de novo. Se o seu lar foi um lar equilibrado, então imagina a bênção que é você receber dos seus pais, a sua mãezinha conversando com você enquanto você está lá no ventre materno, né? Você estando ali do lado, você recebendo toda essa energia de amor, é uma coisa assim maravilhosa. E a sabedoria divina é tão grande, né? Que aí é outra coisa que Kardec também traz no Livro dos Espíritos. Por que que a criança nasce e o choro é a primeira expressão dela, né? Porque você estava falando, né, que oportunidade bendita, a gente esqueceu o que aconteceu. Só que a gente reencarna para poder conviver com as pessoas e refazer os laços, né? Imagina se não for assim. A criança nasce como aquele serzinho ali, tão, né, frágil, e depois tão bonitinho que você tem vontade de apertar. A carinha de inocência, né? E isso tudo vai estimulando, não só nos pais, mas também em todos nós, esse desejo de ajudar aquela criança, que muitas vezes é um espírito devedor da mesmo, pesada. E algumas características demonstra mesmo da infância, né? A personalidade, você vê algumas crianças mais tomando a liderança das coisas, né? É bem interessante como a gente percebe mesmo, quando convive com crianças que estão num corpo infantil, mas têm espíritos milenares ali, com perguntas mirabolantes, né? Com gestos assim, que demandam de nós que estamos ali assistindo o crescimento, realmente posturas diferentes, né? E é legal, então né? É uma função educadora, assim, uma função muito, muito importante. É muito mesmo. interessante. Uma vez eu atendi na Casa Espírita, lá em Juiz de Fora, uma senhora que levou o filho dela, considerado um menino prodígio, a uma criança de 6 anos. Aí ela foi conversar comigo, lá dentro do atendimento fraterno. Que ela falou assim, a criança, o menininho, falou para mim, eu não preciso que ninguém fale por mim. Se a minha mãe quer que eu converse com você, eu também não quero que ela assista, eu quero conversar. Aí eu aceitei, eu achei a coisa mais linda, aquele menino, aquela atitude. Aí depois eu fui percebendo a dificuldade que a mãe tinha com ele. Porque ele falou assim, a minha mãe quer que eu participe daquelas brincadeiras idiotas daqueles meninos lá na hora do recreio. A minha mãe não entende que tudo aquilo que me ensinam lá, para mim, é besteira, porque eu estou muito acima daquilo tudo. Aí eu falei com ele, meu amigo, olha, então você acha que você não precisa nem frequentar a escola mais, que você sabe tudo. Mas você não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Aí comecei a conversar com ele, e eu achei tão interessante a postura de arrogância dele. Eu falei assim, olha, e a sua mãe, eu vou depois conversar com ela, eu também não sei nada, eu não sei o que você sabe, mas a sua mãe certamente está esquecendo de um detalhe, que você só sobreviveu até aí porque ela cuidou de você. Ela está esquecendo de dizer que quem manda na sua casa não é você, é ela. Entendeu? É isso que eu vou dizer para ela. E aí a gente pode até aprofundar o tema passado, quando a gente falou da arte de educar, né? Porque como é importante você usar da tua autoridade mesmo e de demonstrar e colocar aquela criança no lugar. Porque é aparar as arestas, é isso que ela pede, né? E é interessante porque muitas vezes os pais ficam com medo de magoar os filhos, causar traumas, né? Ou então que os filhos vão ficar depois com raiva deles. É muito importante saber que a responsabilidade do pai, que pai não é amigo, no sentido de ser coleguinha. Coleguinha não é, pai nem não é professor. coleguinha, não é professor, e professor também não. Mas o pai, ele tem a função de educar a criança. Então ele tem que saber dizer o não,
né? Saber corrigir na hora certa, sem medo, sem medo. A criança ama. É por isso que nos outros momentos a gente precisa estar disponível, né? De certa forma, passar o carinho, porque na hora de você corrigir, você vai estar mais seguro, porque o amor está ali misturado, né? É verdade, é a necessidade da gente voltar à infância, né? Que é preciso a gente voltar à infância, é para reaprender coisas que não aprendemos em vidas anteriores. Porque não tem uma encarnação colada na outra, que a nova encarnação não vai te oferecer nada para você aprender. É claro que aquela criança que eu citei aqui, cognitivamente, ela não precisava realmente de estar naquela turma, mas emocionalmente ela precisava ir muito, ela tinha que aprender a conviver com as diferenças, com as limitações e ser até um ajudante no crescimento. E nesse caso, mesmo que ele não tivesse ainda sido detectado essa necessidade agora, então depois dessa conversa que você descreveu, é que ele precisava voltar mesmo, né? É verdade, uma arrogância, uma criança com talento, mas arrogante. E a gente vê o outro lado também. Por exemplo, enquanto você estava falando, estava pensando Kardec no capítulo 18 da Gênese, né, a partir do item 27, quando começa a falar da geração nova, né, essa nova geração é importante para a regeneração do planeta, e aí vem, né, essa questão de como a gente vai incentivar, como é que a gente vai transformar. A casa que eu frequento, Discípulos de Jesus, em Campo Grande, a evangelização infantil é terça-feira à noite. Os pais ficam na reunião pública e a evangelização. Aí ontem eu fui, e aí no final as evangelizadoras me pediram para cantar umas músicas para eles. E eu fui, eles ficaram em silêncio, ouvindo, prestando bastante atenção, aí tomaram passe, e aí no final todos eles levantaram e fizeram um gesto para mim. Assim. Aí eu olhei assim e falei, ué, mas o que é isso? Olha que interessante. Esse gesto é um gesto de obrigado, e todos eles estão aprendendo na evangelização Libras, porque existe uma das menininhas, a Giovana, que é a surda muda. Então, assim, obrigado. Obrigado. E ela já botou o nome, né? Já mostrou com gestos também, né? Já o nome de cada um. E aí eu fiquei, caramba, que interessante, sabe? Como que eles, foi iniciativa deles aprender para que ela fosse realmente incluída na evangelização. Então, quando a gente vê atitudes como essa, principalmente ali na evangelização, observam muito assim, como que essas crianças estão sendo, aquelas crianças estão sendo estimuladas a realmente tomar a frente nessa geração nova, né? Num outro caso que aconteceu também, uns 2 anos atrás, chegou um rapaz que estava fazendo uma transição, né? Transição sexual. E aí a gente fica adulto, né? A gente fica cheio de dedos. O que eu vou falar, né? Como é que eu vou falar? Um deles, com a maior naturalidade do mundo, perguntou: como você gostaria de ser chamado? Né? Porque ele não ia ficar, seu nome é o quê? Ué, mas seu nome é assim, se você está vestido assado? Perguntou, como você gostaria de ser chamado? E aí falou como gostaria de ser chamado, e a partir daquele dia só foi chamado daquela maneira. Eu achei sensacional, sabe? Como que a gente pode aprender, a meninada, né? O Mandela, ele alerta muito a gente, né? Nós aprendemos a odiar anos e anos da nossa vida. Se a gente aprendeu a odiar, a gente pode aprender a amar. Aprender a amar. Porque, na verdade, Manuel Filomeno de Miranda fala uma coisa muito interessante, que ele diz: o ódio não é contrário ao amor. O ódio é o amor que adoeceu. Eu acho bonitinho isso, não é? Porque é o amor adoecido. Porque quando você diz assim, eu odeio uma pessoa, na verdade você tem alguma coisa por ela, porque senão você esquecia dela. O contrário do amor é indiferença. É indiferença, né? Então, se a gente aprendeu a odiar, porque aquela pessoa foi importante na nossa vida. Então é só a gente... E continua. Se você só odeia, porque ela continua sendo. Exatamente. Então, assim, esses estímulos, a importância, a necessidade da infância terrena é também para nós um aprendizado, né? De como que a gente vai fazer diferente, nós adultos, né? Agora, né? Com essa responsabilidade. E nós estamos vivendo uma transição assim tão ostensiva, né? Eu fico às vezes pensando assim, como que eu já vi, esse mundo para mim já é outro. Daqui 30 anos para frente,
eu estou pronta para voltar, Sim. porque o mundo tem muito mais coisa para me ensinar, né? É interessante, né? Porque quando a gente pensa assim, hoje nós vamos falar da necessidade da infância terrena. Então, nós vamos falar das crianças. Mas, na verdade, nós estamos falando de nós também. O quanto que a infância ensina cada um, o quanto a gente está crescendo. Né? As crianças hoje trazem, assim, a maneira delas pensarem, delas enxergarem o mundo, de se colocarem, né? É uma coisa que você precisa aprender mesmo. Exatamente. Né? A nossa importância, assim, de ensinar tudo que é positivo, tudo que é válido, os valores, é nessa fase mesmo, né? Essa é a fase especial que a gente realmente vai aprender. Nós somos 7 irmãos lá em casa e os 4 mais velhos não são ativos, atuantes no movimento espírita. Mas às vezes a gente conversa, eles lembram de músicas. Eles falam que quando eles estão com medo, eles fazem uma oração, sabe? É bem interessante, isso fica realmente registrado. Fica, né? claro. Fica mesmo. Por isso que a gente precisa aproveitar para ensinar os valores que a gente acredita essenciais verdade. para o aprendizado das crianças. E não importa o nome, né? Assim, a Soninha falou, porque eu não nasci espírita, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente saber que de 0 a 7 anos, André Luiz coloca muito isso, de 0 a 7 anos, a criança está muito maleável. E aí é o momento de dar raízes para essa criança. E dar possibilidades também delas voarem na vida futura. Então, esse é o importante. E Jesus tem uma frase, né? Aliás, Jesus é assim maravilhoso, né? A gente apaixona com ele. A gente apaixona com ele demais. Porque diz assim, se os seus olhos forem bons, a gente não para pensar muito nessa frase dele, se os seus olhos forem bons. Porque nós temos, assim, uma herança educacional muito perversa de olhar sempre o que é ruim no outro, né? A gente olha o que é ruim, a gente não confia no outro, a gente está sempre com o pé atrás, a gente está sempre achando que a vida nos maltratou, que nós somos injustiçados. Isso tudo é um olhar que não é bom. Aí, então Jesus fala, se os teus olhos forem bons, e com a criança você aprende isso, a criança tem um olhar que ainda não está viciado com a nossa educação. Quem fala isso é Maslow, aquele Abraham Maslow. Ele escreveu aquele livro Maslow no Gerenciamento, e ele coloca na introdução do livro, ele diz assim, como que uma criança, né? Olha uma criança brincando num parque. A criança brinca com branco, preto, azul, amarelo, ela não quer saber se a criança tem sapato, se não, ela está brincando. Ela não tem julgamento crítico ali, ela tem um riso solto. Como que uma criança, assim, vira esse adulto tão mal amado, tão rancoroso? E ele questiona, esse é um processo educacional. Sim. A gente educa a criança para um monte de valores que não seja a bondade da alma. Entendeu? Então, E Jesus ele fala, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo terá luz, vai ser iluminado, porque né? tudo começa. Agora a gente já sabe hoje que tudo é energia, né? Então, se você tem um olhar bom para as coisas, eu fico me vigiando para isso, que às vezes eu fico olhando uma pessoa, aquele homem velho já fica assim, puxa vida, vai me passar a perna, vai tirar vantagem e tal. Aí eu falo, meu Deus, que olhar é esse que eu estou dando? Né? Que olhar perverso, que olhar ruim. Tudo na base do equilíbrio, né? Muito interessante, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com crianças Down em sala de aula e perguntavam aos pais, né? O que você acha? Não devia estar, os pais com argumentos, assim, para a presença de alunos Down com os filhos dele. E as crianças, o que você acha do seu amigo? Falavam várias características, menos a característica física. Pois é. Aí tem uma outra também situação de 2 coleguinhas, um negro e um branco, e o garotinho branco quis raspar a cabeça, porque ele falou para a mãe assim,
minha professora não vai reconhecer a gente não se eu cortar o cabelo igual o do meu amigo. Então você vê que realmente, né, não tem a menor importância, né? De onde você veio, você está ali para somar, para agregar, a criança está brincando com você. Está brincando, né? Isso, infelizmente, chega um momento da nossa vida que a gente perde. Na verdade, outro dia eu estava pensando que a gente não sabe, né? Qual é a última vez que a gente vai brincar na rua? Né? Qual a última vez que a gente vai brincar com os Mas nossos você primos? sabe que também, às vezes, se você fizer uma brincadeira meio infantil, aqui agora, todo mundo olha, né? Como assim você está falando isso? A gente é cobrado o tempo todo, a gente continua sendo cobrado, mesmo que queira. Então você começa a se amoldar dentro de um padrão que esperam de você. E não é, e às vezes, isso é interessante, porque às vezes não é o padrão que o outro espera. É o que você acha que o outro espera de você. É verdade. A situação é bem mais complicada, né? Mas eu fiquei pensando, Sônia, que se eu soubesse que aquela seria a última vez que eu ia brincar como uma criança, eu acho que eu ia ter aproveitado mais. Sabe? Então vamos fazer muito aquela música, né? Teria amado mais, né? Teria amado mais, Epitáfio. epitáfio, Porque é verdade. o que acontece? A gente precisa pensar nisso agora. Né? Porque a gente não sabe realmente. É a última hora que eu estou aqui fazendo esse programa. Né? O que vai Fazer acontecer o melhor que depois. sabe, né? Exatamente. Viver os É curtir momentos. o momento, né? Exato. Tem um Aproveitar. educador, nasceu na União Soviética, o nome dele é Janusz Korczak. A gente usa muito pouco ele nas universidades, mas assim, eu recomendo muito. Ele é um educador judeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele educava, sobretudo, meninos, e Hitler, né, e a tropa mandou os alunos do Janusz Korczak serem fuzilados no campo de concentração. E o Janusz Korczak tinha o direito de não ir. Tinha o direito de não ir, de não ser fuzilado. E aí ele foi. Ele falou que não abandonaria os alunos nem nos últimos segundos, e aí todos eles, infelizmente, foram assassinados. O Janusz Korczak, ele tem um livro chamado Quando Eu Voltar a Ser Criança, que aí ele tenta, uma fantasia, né, dele voltando a ser criança e voltando para a sala de aula. E ele percebe como que nós adultos podemos ser perversos com a criança na fase do descobrimento. E muito dela. perverso. Uma sucessão, ele narra uma sucessão de fracasso. A criança brigou na sala de aula, vai para a direção, o diretor chama atenção, o professor chamou antes, os colegas estão caçoando, vai para casa, os pais caçoam também, né, os irmãos. E aí aquele dia foi um dia de uma sucessão de fracassos. O cuidado que a gente tem que tomar nessa fase é impressionante. Então, aprendamos com o coach, aprendamos com os mais velhos, aprendamos com os nossos professores, aprendamos com Jesus a olhar para as crianças realmente como aqueles que precisam aprender valores positivos. É verdade. Precisam aprender o bem, precisam aprender o amor e não o ódio. E precisam cultivar isso, né? Trazer. E que a gente resgate também, né? Essa criança que mora dentro da gente. Né? Outro dia nós estávamos discutindo lá entre meus irmãos políticos, meu irmão falou assim, Leila, mas você está muito rancorosa, você quer me deixar ser criança? Você está me machucando, eu vou te machucar também. Não, deixa a minha criança livre aqui também. Deixa ser, né? Por que a criança, você tem que sempre disfarçar, conter todas as suas emoções? Nem sempre é assim, meus irmãos. Às vezes a sua criança livre precisa falar, precisa ser explorada também, né? Chorar, eu acho que numa outra, eu acho que agora a gente não vai poder, mas eu acho que a gente precisa aprofundar essa história da criança. Fiquei interessada, mas de qualquer maneira, para me despedir, eu vou tá na hora de terminar minha participação. Eu vou relembrar isso que vocês falaram. Nós temos uma criança dentro de nós, então tem certos momentos que essa criança é quem comanda mesmo. Então, que tratemos a nossa criança da mesma forma que falamos aqui, como devemos tratar as outras crianças, as outras pessoas. Então, vamos tratar essa criança educando, sentindo, abraçando, né, aconchegando, tratando uma criança que é a criança mais próxima de todos nós. Um beijo grande. Vamos ouvir a música da Rosália e vamos encerrar.
assim, meus irmãos, nós vamos encerrando esse estudo, sempre com aquele gostinho do que eu quero mais, porque a gente tem tanta coisa a dizer, mas o importante é você lembrar que você precisou da infância. E se você cometeu, se os seus pais cometeram um erro com você, que é o mais certo que tenha acontecido, porque somos imperfeitos, que você faça melhor, procure fazer melhor. Lembre-se que aí, como seu filho, seu irmão, seu enteado, o que for, tem um espírito livre, que tem um guia espiritual junto dele, tem uma família espiritual da qual ele pertence, está te dando a grande honra de participar dessa sua nova jornada. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.